Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos aí aprofundar um pouquinho mais nos nossos estudos e vamos começar a olhar um pouquinho para a questão dos cálculos, né? Vamos começar a ter essa percepção da quantidade de luz que a gente precisa ter em algumas áreas dentro desse projeto em que a gente possa estar envolvido, né? Em especial para as áreas de tarefa com necessidades visuais específicas, né? Então, é começar a se atentar dentro do projeto quais são os ambientes que vão exigir um pouquinho mais da nossa atenção em relação à quantidade de luz, para que as atividades ali possam ser exercidas da maneira correta, tá? Então, a gente ainda está dentro de algumas etapas relacionadas ainda a um estudo preliminar, porque a gente vai estar juntando algumas informações, mas a gente já está olhando para a parte do projeto, tá? Desenhando ele, mesmo que de forma inicial e tímida, né? A gente já está considerando vários elementos dentro desse projeto e se direcionando para o projeto legal. Então, vamos ver o que que a gente tem dentro desta fase, dentro desta etapa, né? Que são aqui, né? Cálculos de luminâncias para as áreas de tarefas com necessidades visuais específicas, ou seja, a quantidade de luz que eu preciso me atentar em alguns ambientes, tá? Então, a descrição da atividade é uma atividade que a gente considera essencial e importante, tá? Para que o projeto possa ter subsídios, né? E possa mostrar que o projeto de iluminação está baseado, então, de uma maneira sólida, né? Então, a gente não tem como fugir de consultar algumas informações como a norma, né? Que nesse caso a gente utiliza a norma da NBR 8995-1, iluminação de ambientes de trabalho, parte 1, tá? A gente vai estar olhando ali em vários momentos durante, né, essa etapa, porque cada ambiente vai exigir ali uma quantidade de iluminância média, né, que tem que estar mantida dentro do projeto, tá? Então, essa atividade, ela se resume de uma maneira geral, que a gente vai já ver um pouquinho, em calcular as iluminâncias, né, pontuais, verticais e horizontais, para todos os ambientes em que forem realizadas tarefas específicas e áreas especiais. Então, quando a gente fala em calcular as iluminâncias, nós estamos falando de calcular a iluminação, né, para esses ambientes. E aqui a gente pode ter que calcular de forma pontual, aonde se exige determinada atividade, tá? A calcular superfícies verticais e superfícies horizontais, tá? Então, é a hora em que a gente vai ver onde de fato a gente precisa posicionar a luz dentro do nosso projeto. Antes da gente dar continuidade, eu queria resgatar um pouquinho que eu falei que não tem como a gente fugir da norma, né? Então, a gente vai fazer uma consulta rápida e já no início da norma, folheando ela, a gente já tem ali no capítulo 3 definições. Praticamente as normas têm, né, na sua estrutura, no seu sumário, logo no início, algumas informações que são riquíssimas, né? Então, aqui a gente tem definições. E aí eu trago aqui um recortezinho do que é interessante, porque faz parte dessa etapa a gente ter muito claro o que que é tarefa visual, o que que é área da tarefa e o que que é o entorno imediato, tá? Já que nós estamos falando de tarefas com necessidades visuais específicas. Então, quando a gente, né, se depara com um projeto de iluminação, a gente tem que esmiuçar esse ambiente, conhecer, né, qual é a atividade que ali vai ser exercida, tá? Para que a gente possa saber a quantidade de luz que a gente vai ter que trabalhar ali dentro, tá? Então, voltando aqui nas definições, então, tarefa visual, o que que vem a ser, né? Os elementos visuais da tarefa a ser realizada, ou seja, é a própria atividade ali que vai ser executada. Então, a gente tem que ter muito claro isso. O que que é a área da tarefa? É a área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual, que nós acabamos de ver, né, está localizada e é realizada. Então, é a área parcial em um local de trabalho. Então, às vezes eu tenho uma bancada grande, mas a minha atividade, a minha tarefa visual, ela só acontece deste lado.
Então, né, aqui é uma bancada de apoio, né, mas às vezes o colaborador ele está aqui, onde está o equipamento, o maquinário, onde ele vai executar a tarefa. Então, a gente tem que ter essa noção, porque a gente vai fazer pequenas alterações lá na parte de cima, para que essa luz esteja, né, atenda, na verdade, a bancada, sim, mas que não falte aonde precise, tá? E o que é entorno imediato? Então, a norma diz para a gente que é uma zona de no mínimo 50 centímetros de largura ao redor da área da tarefa, dentro de um campo de visão. Então, se o meu colaborador está trabalhando aqui, vai ser a atividade que ele vai fazer, então eu tenho aqui uma zona de no mínimo de 50 centímetros de largura. Então, eu faço essa zona, né, de 50, rodeio então essa atividade e eu sei que ali é a área de entorno dele, é o entorno imediato dele, né? O que que isso está relacionado? Porque a própria norma depois vai dizer essa questão da quantidade de luz que tem na atividade e a essa questão do entorno imediato também tem que ter um certo cuidado, porque eu não posso ter muita luz concentrada aqui e de repente a ausência de luz muito próxima aqui no seu entorno. Existe aí uma escala de iluminâncias que precisa ser respeitadas, tá? Mas voltando a falar em relação ao entorno imediato, o que que seria essa zona de 50 centímetros? É o que está no seu entorno próximo ali. E a norma faz uma observação que esta largura desta área adjacente à tarefa, né, ela pode ser horizontal, tá? Ela pode ser vertical ou ela pode ser inclinada. Então, a gente tem que levar em consideração que pode ter essa variação desta zona, desta largura de 50 centímetros, que pode ser horizontal, vertical ou inclinada, tá? Bom, então, conhecendo essas informações, olha que riquíssimos, né? Conhecendo essa informação, a gente dá continuidade aqui. Ainda dentro da norma, achei interessante a gente se atentar que lá no capítulo 4, critérios do projeto de iluminação, no subcapítulo 4.3 é onde fala da iluminância. A norma fala em iluminância em outros momentos também, tá? Mas aqui no capítulo 4 é interessante porque ela diz daí, ela explica para a gente, né, de uma maneira rápida, né, que a iluminância e sua distribuição nas áreas de tarefa e no entorno imediato tem um maior impacto em como uma pessoa percebe e realiza a tarefa visual de forma rápida, segura e confortável. Então, por isso que a gente tem que ter atenção para a pessoa, para aquele usuário que vai fazer aquela atividade, para que ela possa, na verdade, né, fazer a atividade dela de forma segura, rápida e confortável, tá? Então, isso é muito importante. E todos os valores de iluminância especificados nesta norma são iluminâncias mantidas e proporcionam a segurança visual no trabalho e as necessidades do desempenho visual. A gente já vai ver a tabelinha e a norma já nos dá valores que norteiam o nosso projeto para que a gente possa saber que menor que aquilo a gente está no negativo, a gente não está fazendo um projeto com qualidade. Seguindo aquela recomendação, e se puder colocar um pouquinho mais, sempre é bom, tá? Por que que eu falo colocar um pouquinho mais? Porque a norma não sabe qual é a idade daquele usuário, né? Não sabe se aquele usuário usa óculos ou não. Então, esses são fatores que a gente pega já aqui na parte de projeto, porque a gente daí vai saber se a gente mantém aqueles números muito próximo da norma, ou se a gente tem que acrescentar um pouquinho mais por conta já de uma certa faixa etária do usuário, né, por conta dele utilizar óculos e assim por diante. Então, a norma, ela é norteadora, tá? E ela daí tem os subcapítulos, né? E é aqui, ó, iluminâncias recomendadas na área de tarefa, tá? Então, a gente teria que mergulhar na norma para a gente caminhar nessa etapa em que a gente está vendo do projeto, né? Estou trazendo um olhar para você e apresentando aqui onde a gente encontra essas informações, tá?
a norma ainda traz para a gente essa escala de iluminância que eu falei, né, na atividade que é acontecida ali, que a gente faz, e com relação ao entorno imediato, eu não posso ter muita luz aqui e pouca luz aqui. Eu tenho que ter essa escala de iluminâncias para que o olho da pessoa possa ter, né, esse trabalho sem muito contraste, tá? Não prejudicar a visão de quem está trabalhando. Iluminâncias no entorno imediato e a uniformidade, né? Que é um outro assunto, mas que a gente tem em outras aulas, tá? Bom, aqui então a gente tem uma noção geral do que a norma traz, tá? Então é interessante parar essa etapa e mergulhar aqui para conhecer certinho, né? Quais são as recomendações que são precisas aí para dar continuidade, tá? Dentro da norma, que a gente tem, então, no capítulo 5, a gente tem os requisitos para o planejamento da iluminação. Aqui a gente tem a iluminância mantida, que é onde a norma nos ajuda a já nos dar alguns valores em relação à quantidade de luz que a gente precisa ter dentro dos projetos, tá? Então, é norteadora, né? E dentro dessa tabela, que na verdade é uma tabela extensa, né? E ela é completa por essas colunas, mas ela é uma tabela bem comprida. Ela vai nos dando aqui, na verdade, então, o tipo de ambiente, tarefa ou atividade, tá? A quantidade de iluminância mantida, que é o lux, que a gente vai atingir no resultado final, e outras informações, né? Como um índice aqui de ofuscamento, tá? A reprodução de cor e algumas observações que precisariam ser levadas, né? Bom, voltando aqui então para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, dentro de um projeto, muitas vezes é um projeto gigantesco, digamos que é uma escola, uma universidade, enfim. A gente vai ter ali então o tipo do ambiente, né, e atividade ou tarefa ou atividade. Então, a gente vai ter áreas gerais, né, da edificação. Então, vamos dar o exemplo aqui de um prédio comercial. Fica melhor que aqui os nossos exemplos estão mais para isso, né? Então, aqui, áreas gerais de uma edificação. Então, a gente tem o saguão de entrada, a gente tem a sala de espera, áreas de circulação e corredores. Então, a gente tem já uma noção do que esse prédio comercial pode vir a ter de ambientes. E aí, a gente olha para esses valores ao qual a gente tem que daí tentar se aproximar, né? Na verdade, tentar não, a gente tem que chegar a eles, ou se possível, né, passar eles um pouquinho. Mas dependendo do caso, por exemplo, saguão de entrada, né, não está dentro propriamente do que a gente tem que olhar aqui, porque a iluminação de um saguão é diferente, às vezes, de um ambiente que eu tenha uma tarefa com necessidades visuais específicas, aonde vai ser manipulado ali, às vezes, coisas pequenas, miúdas ou que precisa de precisão. Então, é aí que a gente vê a diferença da quantidade de luz que a gente precisa pôr, né, num ambiente em relação a outro, né? Quando a gente analisa, por exemplo, as escolas, a gente vê que salas de aula, por exemplo, vão ali em torno de 500 lux, tá? Mas uma sala de aula, ela é subdividida em sala de aula diurna e noturna, porque a noturna quando é para ser utilizada no período noturno, a quantidade de luz é um pouquinho maior, né? Por quê? Porque eu não tenho a claridade natural chegando, tá? As salas de desenho vão exigir mais quantidade de luz, então é isso que a gente precisa se atentar, porque uma sala de desenho muitas vezes se enquadraria em áreas de tarefas com necessidades visuais específicas, tá? Bom, então espero que vocês tenham assimilado aqui essa linha de raciocínio em relação à consulta à norma, né? Aonde ir no primeiro momento, porque é o que nos interessa aqui, mas é lógico que a gente tem que conhecer toda a norma, tá? E aqui em relação a essa tabela, que ela é gigantesca, mas que a gente olha ambiente por ambiente, né? Então ela não é assustadora, ela pode parecer, mas quando a gente sabe aonde eu tenho que olhar, e quais atividades e ambientes eu preciso olhar, fica tudo mais fácil, tá?
Aí a gente então precisa também, na verdade, de algumas informações, de alguns dados para a gente dar continuidade, porque não importa só eu já ter uma noção de que determinado ambiente precisa de uma quantidade de luz X, se eu não tenho informação que vem da área da arquitetura, né? Ou do design de interiores, que é, na verdade, o quê? Os materiais para a área estudada, tá? Além das plantas, cortes e elevações. Então, quando a gente fala de materiais, a gente está falando, né, também aqui, a gente pode já, resumindo, né, que seriam os materiais de acabamento, as cores, eles servem também para absorver a luz ou para refletir a luz. Então, eu preciso ter muito claro essas informações para eu trabalhar com a quantidade de luz, porque às vezes, se eu seguir só a quantidade e desconsiderar esses fatores como materiais, acabamento e cores, eu jogo aquele valor mais de quantidade, mas muito dele vai ser absorvido. Então, na verdade, aquele ambiente não vai estar com aquele valor que inicialmente a gente projetou para ele. Por quê? Porque a luz foi absorvida. Ou então a gente acaba pecando no excesso, né? Porque as cores são claras desse ambiente e elas rebatem, elas refletem de novo. Então, fica aquela explosão de luz, tá? Então, a gente precisa ter essas informações. Então, aqui é uma etapa de afinamento, né, para que a gente possa ter noção. Enquanto etapas anteriores foi para a gente descobrir ali as atividades que seriam, conhecer esse empreendimento, aqui a gente mergulha ambiente por ambiente, tá? Então, a gente vai precisar das plantas, dos cortes, das elevações, dos desenhos de forro, se for ter algo diferenciado, tá? Que são os tetos e assim por diante, tá? Layout do mobiliário, então, são informações primordiais que a gente precisa, porque às vezes o mobiliário ele pode vir a ser escuro, ele vai absorver, ou ele vai ser claro, então ele vai refletir, ou dependendo da bancada das mesas, da área de trabalho, né? Se forem polidas, brilhosas, essa luz vai bater e vai voltar, e esse voltar pode voltar e ofuscar as pessoas e é o ofuscamento indireto que a gente fala, né? A luz bate e volta, desculpa, é o ofuscamento direto. Ela bate e volta, né? O indireto é porque a luz bate em alguma outra superfície brilhosa e volta, né, para o colaborador, tá? Também tem uma aula específica sobre ofuscamento, ok? Então, aqui é importante a gente conhecer como esse ambiente vai ser revestido, qual é a roupinha desse ambiente, tá bom? E aí a gente tem informações que já foram feitas de etapas anteriores, né, da iluminação propriamente. Então a gente vai resgatar esta informação, que foi um relatório que a gente, né, viu que ele é gerado das necessidades e condicionantes do empreendimento. Então vocês vão encontrar nessa aula aqui essa linha de raciocínio, tá? Que esse relatório é o produto, né, gerado por essas sequências de pequenas atividades vista nesta aula de análise e compreensão do objeto, do projeto, do cliente, do usuário. E aqui a gente ainda precisa, né, resgatar a iluminação que a gente colheu em outro momento, tá? Nesta aula aqui da avaliação e seleção dos recursos tecnológicos disponíveis, porque aqui é o produto que foi gerado das etapas que foram que a gente aprendeu ali, é o resumo, então, dos equipamentos adequados ao uso do projeto de iluminação do empreendimento. Então, aqui a gente começa a resgatar informações que a gente já foi gerando no decorrer desse caminhar, tá? E aí a gente vai para o software de iluminação, né? Para que a gente possa jogar essas informações, né? Jogar assim, entre aspas, né? A gente possa inserir essas informações ali dentro e o programa vai nos dar essas respostas aí para que a gente possa ir fazendo o afinamento delas. O que antigamente a gente fazia muitas vezes o cálculo à mão ou fazia essa correção propriamente na obra, já na fase de instalação e quase de inauguração, o software, eles hoje já nos dão essa informação prévia, muitas vezes sem a edificação estar erguida, ainda em fase de projeto. Então, isso é muito interessante, né? A gente está dominando os programas porque eles estão aí para nos auxiliar. E aí a gente tem, né, com todas essas informações que a gente foi colhendo, né, estudando e vendo qual caminho seguir,
a gente trabalha então dentro do software e ele nos dá as curvas Isolux, tanto horizontais quanto verticais, que poderia ser numa bancada de trabalho, que poderia ser no piso, né, conforme a altura em que você quer que a luz chegue, porque você precisa informar essa distância no computador, no software, tá? Para que ele saiba que se você quer chegar a 500 lux aqui, ele vai te dar a quantidade de, de lumens que tem que sair aqui de cima, tá? Que vai ser diferente se eu tiver que essa luz chegar na parte mais embaixo, aqui, né? Em relação a essa luminária tem que ser, essa fonte de luz tem que ser mais forte, porque ela vai percorrer uma distância maior, tá? Então, a gente precisa se atentar a isso. Então, o software vai nos dar informação no horizontal e no vertical, que em alguns momentos eu preciso que a luz esteja nesse plano aqui, tá? E aí ele vai nos dar de diversas formas a iluminação, o resultado dessa luz, né? Seja por meio das cores, onde a gente tem aqui uma paleta de cores que vai nos dizer do mais escuro ao mais claro, ou então de forma numérica, né? Cada pontinho aqui tem um número que significa a quantidade de lux que tem ali naquele ambiente, tá? Mas com essas informações em mãos, a gente já tem aí uma noção de como está o nosso projeto. E as observações, na verdade, que a gente pode considerar aqui, que em alguns casos, né, para cálculos de iluminâncias pontuais em programas específicos, tá? Na verdade, a gente vai estar sempre utilizando do envio de algumas curvas de especiais aqui, né? Essas curvas IES, desculpa, tá? Que na verdade é uma sigla, já vamos falar, mas essas curvas IES, elas às vezes já vêm junto do software de alguns programas, né? Já está ali na base do pacote deles, porque o software tem parceria com alguns fornecedores, mas quando a escolha da luminária é de um fornecedor que não está na base deste programa, a gente precisa entrar em contato com esse fornecedor desta luminária e muitas vezes no site tem a biblioteca deles, ali o download dessas curvas e a gente importa para esse programa, tá? E aí o que que seria, né? Essas curvas IES, né? Na verdade, são informações que a gente precisa para compreender como que essa luz, essa fonte de luz ou essa luminária se comporta, tá? Então, ela vai nos dar diversas informações, tanto já em forma de desenho, quanto em forma daí vem aqueles números, né, enfim, que os algoritmos lá, não sei o quê, mas o fornecedor dá, a gente importa, a gente precisa entender esses bastidores. O fornecedor dá e o programa faz essa leitura para a gente. O que importa é que às vezes você está se questionando o que seriam essas curvas IES, né? Na verdade, são arquivos a curva IES é uma sigla que caracteriza uma extensão de arquivo, ou seja, uma extensão de arquivo utilizada em softwares específicos na elaboração de projetos de iluminação. Então, como a gente fala que é uma extensão, é, é que nem o Word. O Word, né, o ponto .doc, ele é uma extensão, né? O Excel tem o ponto .ex, é uma extensão. Aqui no nosso caso, é também um arquivo que vem numa determinada extensão, né? Então, o IES utilizado para projetos de iluminação. Então, se a gente escolhe, aí fica um ponto de atenção, se a gente escolhe um fabricante, um fornecedor, né, que a gente vê que a luminária pode nos atender naquele projeto e o próprio fabricante não tem essas informações, então descarte este fabricante. Né? Infelizmente, ele deixa de atender o seu projeto, de fazer essa venda, mas ele não tendo essas informações, ele não nos dá a garantia da qualidade do produto que ele está nos oferecendo, tá? Então, a gente precisa ter embasamento em fornecedores que nos dão essa garantia, que saibam o que que eles produzem, senão nem eles sabem o que que eles produzem, né? Então, a gente não vai correr o risco de colocar algo que vai jogar a luz para todo lado, sendo que a gente precisa desse controle de luz, direcionar, né, conforme
o projeto vai exigir aí do controle de luz que vocês têm que vir a fazer, tá? Então, eu espero ter ajudado, né, nesta fase. É uma fase que trouxe bastante informação, bastante detalhamento que a gente precisa, né? Então, é uma fase muito gostosa do projeto de iluminação, que é onde a gente começa a ter esse arcabouço aí das informações, né, antes de projetar propriamente. Mas vocês viram que aqui a gente já começou a projetar, né? Mas a projetar em cima do quê? De informações que a gente colheu aí de outras áreas ali, né, dentro desse grande projeto, para que a gente pudesse lidar com elas, né, da maneira mais correta, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Um abraço.